Você já parou para pensar que cada rua da nossa cidade guarda histórias que nunca foram contadas? Hoje a gente não vai falar de história, a gente vai viver a história. Estou aqui com alguém que carrega na memória décadas de transformação de Divisópolis, filho de um homem conhecido por todos e testemunha viva de uma cidade que nasceu no meio da poeira das estradas de tropeiros. Professor Aloísio, seja muito bem-vindo ao Brito Talks. Obrigado, Isaac. É um prazer estar aqui. Professor, antes de falar da cidade, quem é o Aloísio fora da história? Uma pessoa comum que cresceu aqui nas ruas de Divisópolis, né? Sempre morei no mesmo lugar, cresci aí brincando aí na frente de casa, aqui pelo centro da cidade mesmo, brincando de bola com os meninos ali, vizinhos, amigos, brincando no quintal do meu avô, que era um quintal muito grande, aí propiciava essa felicidade que a gente teve de estar brincando lá, ajudando meu pai. Naquela época era comum, né, crianças estarem ajudando o pai, também assim não era um serviço pesado, né? Isso aí, bom porque desde pequeno eu conheci muita gente. Quando meu pai precisava sair, ali era comum eu ficar para ele, e assim, foi a possibilidade da gente desde pequeno ter conhecido muita gente. Isso aí foi muito bom. Estudando ali na escola estadual, que era a única escola que tinha em Divisópolis na época. Naquela época, Divisópolis só tinha até a 8ª série, o 9º ano de hoje, né? E aí, quando terminava o ginásio, que falavam que hoje é o Fundamental 2, os jovens, os adolescentes tinham que estudar nas cidades próximas, né? Se bem que era uma minoria que ia. Geralmente, Encruzilhada, Vitória da Conquista, Almenara. No caso, eu fui Vitória da Conquista, mas depois terminei o ensino médio aqui mesmo, o 2º grau aqui, quando este veio para a cidade, a partir de 1994, que veio o ensino médio, né? Depois, magistério, a gente formou no magistério, ingressamos depois trabalhando pelo município. Depois, em 98, fizemos um curso, em 99, que esse curso propiciou a gente, habilitou a gente para trabalhar no estado. Naquela época, pouca gente aqui na região tinha faculdade. E aí, a faculdade foi de 2003 a 2006, a faculdade de História em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, longe, né? Longe, mas era uma luta para a gente, mas também foi legal, foi divertido. O que mais te define hoje? Professor, filho, cidadão ou guardião da memória? Um pouco de cada. Não dá para eu ter uma definição assim específica, né? Para esses 4 itens que você citou aí, todos assim são importantes. Eu acho que um pouco de cada. Quando você olha para trás, qual palavra resume a sua trajetória? Eu acho que a palavra história é uma coisa que eu sempre gostei muito de história, geografia. Porque antes da história da cidade, existe a sua história. Então eu queria perguntar para você, como foi a sua infância aqui em Divisópolis? Foi uma infância ali comum para os meninos da época, né? Escola estadual, estudar cedo ou de tarde, em outro horário. Gente, ou fazia atividade da escola, mas também brincava. O costume meu era brincar mais ali na rua ali de casa, né? E também ali ajudar meu pai no bar, né? E naquela época a gente não tinha televisão também, naquela época não tinha assim os recursos que tem hoje, anos 80, não tinha os recursos que tem hoje, então aquilo ali pra gente estava muito bom. A escola estadual era a única escola que tinha na cidade, nos dias de educação física, o campinho de terra ali que a gente brincava era muito bom, ou às vezes até em algum dia fora do horário escolar, quando tinha possibilidade, quando podia a gente jogar lá, aquilo ali era muito bom, né? Hoje tinha mais liberdade também, né? Talvez mais jovens hoje, talvez podem achar que era uma coisa assim, se fosse para hoje, para os dias de hoje, limitado, mas para aquela época, a infância da gente, aquilo ali foi muito bom da forma que a gente viveu. Era o que existia na época e era o que a gente era acostumado, os desenhos, assistir os desenhos na televisão, né? E naquela época, como a energia elétrica veio para Divisópolis em 1981,
Então, nos anos 80, a televisão em Divisópolis ainda era uma coisa recente, né? Era novidade, né? Então, ali, até a metade dos anos 80 ainda era novidade. Então, aquilo pra gente tudo era muito bom, né? Ninguém nem sonhava em ter internet, né? Para ter tanta abrangência, tantos recursos que tem hoje. Professor Aloysio, o que mais te marcou na convivência com seu pai, o saudoso Negrinho? Olha, Isaac, o convívio foi grande, né? Porque, além de ajudá-lo no bar, meu pai ele gostava muito de futebol. E aí, desde pequeno, eu passei a ser vascaíno por causa dele. É comum, né, os filhos torcerem para um determinado time que o pai torce, vascaíno e cruzeirense. Hoje os mais novos podem achar, assim, até estranho, né? Como teve gente que já me falou, né? Até aluno já me falou, você torce para 2 times. Mas naquela época era comum um time do Rio ou de São Paulo, mais aqui no Rio, né? Que aqui em Divisópolis eram 2 times, Vasco e Flamengo. Eram quase que as 2 únicas torcidas que tinham. Era o que predominava, né? Isso, predominava. E era um time do estádio que a gente mora, né? No caso, vascaíno e cruzeirense. E ali, acompanhei ele ali, né? Inclusive, cheguei a acompanhar até ele em jogo, umas 3 vezes em jogo, assim, cidade fora, quando era pequeno. Da última vez, assim, que ele ficou à frente do futebol, que assim, que cuidou do futebol, já não quase jogando mais, mas assim, sendo técnico e assim, tomando conta, cuidando do time, né? Então, assim, as histórias também sobre a vida dele, ele me contava desde pequeno, falava sobre o bisavô Manfredo Ferreira de Souza, né, o avô dele, que inclusive foi quem o criou, né? Então, assim, desde pequeno eu ouvia ele contar sobre a vida do bisavô Manfredo. E seu pai tinha um papel importante na comunidade? Isaac, sim. Meu pai trabalhou com bar por mais de 30 anos, era uma pessoa muito conhecida na cidade, né? Depois, nos anos 90, depois que Divisópolis se emancipou, ele tentou se aventurar na política. A primeira eleição que teve em Divisópolis, em 1992, ele candidatou-se a vereador, né? Não foi eleito por 6 votos, né? E assim, principalmente no futebol, né? Desde quando jogava bola, no final dos anos 60, anos 70, né? Ele, além de jogar, desde mais novo, ele era de estar também assim, gostava de estar assim à frente assim, do time, tomando conta, né? E, inclusive, quando inaugurou esse campo atual, né, que hoje é o estádio Hermesino Francisco Nascimento, né, que primeiro o campo era lá, isso é ali, onde é seu Rael, vamos dizer, né, entre Sim. a Avenida Alberto Vicente Pereira e a Rua Ângelo Nascimento, né, uma trave era ali perto da Capela Velório, a outra perto da farmácia lá da Avenida Nova Farma, né? Sim. As laterais ao lado da Igreja Assembleia e mais a outra lateral mais acima, onde ali tem casas hoje. Aí em 1984, o campo mudou-se o campo para o local atual, no bairro Novo Progresso, que naquela época não tinha o bairro Novo Progresso, fez o campo lá, mas não tinha nada lá. Era só mato, né? Era só mato ali. Para ir para o campo tinha que subir a Apolinário Borges toda, que é uma das ruas mais antigas da cidade, e aí sair no campo. E ali, meu pai nessa época, ele tinha uns 3 anos que tinha parado de jogar e tinha voltado com um time de veteranos, né? E aí tinha o time dele e o time de Osmar Ferreira, conhecido como Capela, que eram os principais da cidade. E quando inaugurou o campo, né, no local atual, juntou o time dele e o Ouro Verde, que era o time de Capela, para enfrentar o time da prefeitura de Almenara. Esse jogo foi 0-0, eu me lembro que jogaram com as camisas do Ouro Verde, o uniforme do Ouro Verde, que era todo verde, camisas, calções, meias, né? Então ali, mesmo depois que passou a mexer, parou de mexer com futebol, né? Quando podia, em certos períodos, de vez em quando ele ia ao campo e ali, pelo rádio, televisão, ele gostava muito de acompanhar. Então aí são coisas assim que marcou muito, né? Muito bacana está o nosso papo, Aloysio. Agora vamos entrar na história da cidade que formou o homem que você se tornou. O que você ouviu dos mais antigos sobre o início de Divisópolis? Conta aí para nós. Olha, Isaac, eu ouvi algumas pessoas, mas assim que marcou muito os primeiros
as primeiras lembranças, meu avô Pedro Pitinga, né? Foi um homem que nasceu aqui na região, né? Na região da Mata do Cedro, ficava ali entre o Cedro e o Pocrane, né? Que era do tio dele, né? Onde residia o tio dele, Martinho Pitinga, inclusive era o avô do ex-prefeito Darcy Pitinga, né? E assim, meu avô, na adolescência principalmente, que ele, assim, comecei a me interessar mais e ele a contar sobre, assim, os primeiros tempos de Divisópolis. E aí, com o passar do tempo, também ouvindo de outras pessoas, né? E assim, o livro da professora Graça foi muito importante, né? Para conhecermos melhor. Tinha coisa ali que eu não sabia, foi um trabalho ali muito detalhado, de pesquisa muito bem feito, né? Sim. Então, assim, é uma mescla de muitas coisas que a gente passa a assim, aumentar seu conhecimento sobre assim, a história da cidade, né? Assim, Divisópolis começou nos anos 30, né? Na década de 30, seu Arminio Pereira, que eu conheci, foi meu vizinho, né? Assim, foi o primeiro morador de Divisópolis. Conheci seu Arminio porque quando ele faleceu eu tinha 18 anos. Ele já não morava mais em Divisópolis, né? Ele faleceu no início de 1994. Em 1990 ele mudou-se para Conquista, né? Que eu achei que foi só essa vez, mas o filho dele, que depois que ele faleceu, morou na mesma casa que ele, foi meu vizinho também, né? Falou que ele já havia morado em Conquista umas 2 vezes antes, bem antes, mas não foi no meu tempo, no meu conhecimento. Mas seu Arminio, mesmo mudando-se para Conquista, ele, Dona Merentina, né, esposa dele, uma pessoa muito simpática, então assim, ele continuava vindo em Divisópolis com frequência. Ele veio na época do plebiscito, em 1991, 15 de novembro de 1991, para decidir o sim ou não, né, pela emancipação de Divisópolis. Ele veio, né? Você perguntou do início, mas já que eu entrei logo assim detalhando, sim. Inclusive me lembro que no dia do plebiscito eu ainda não votava, tinha 15 anos, mas assim, eu me lembro que o jornal de Almenara, não sei se foi o Vigia do Vale, eu acho que foi, na hora que ele foi votar, né, tirou a foto lá, Arminio Pereira, um dos mais antigos moradores, na hora de depositar o sim. Na primeira eleição, em 1992, né, em outubro de 1992, ele veio votar. Então, assim, era aquela pessoa que estava, assim, volta e meia vinha à cidade. Eu me lembro que comemorou o aniversário dele, né, já nos últimos anos de vida, também comemorou o aniversário na Igreja Batista, né, mas, assim, seu Arminio foi meu vizinho, mas, claro, a casa que ele morou por último não foi a primeira casa de Divisópolis. Longe disso, ali no Arminio Pereira, né? Sim. Era uma casa que era mais ou menos da idade da minha. Inclusive, meu pai me falou que o mesmo pedreiro, seu Zé de Chiquinho, né? Não sei se ele é vivo ainda, há muitos anos já morava em São Paulo, construiu a casa do seu Arminio, né? E depois que acabou a casa do seu Arminio, construiu a nossa casa. Meu pai e minha mãe, assim, casados ali de pouco tempo, né? Mas assim, aí voltando, Isaac, seu Arminio já morava aqui, né, na Mata Velha. Inclusive eu até achava que ele era daqui de Divisópolis, mas aí recentemente descobri que não, né, através de familiares eu descobri que ele chegou para Divisópolis menino. É por isso que eu achava que ele era, que até meu avô, Pedro Pitinga, falou que ele era daqui de Divisópolis. Que era o nato. Mas daqui, por quê? né? Porque chegou menino. E meu avô era mais novo que ele alguns anos, quase uns 10 anos. Então provavelmente cresceram juntos, né? Não, porque a diferença é quase 10 anos. E meu avô é o seguinte, meu avô, ele não foi criado aqui na Mata Velha. Meu avô ficou ali naquele meio, não me lembro, mas parece que foi no Cedro e o Pocrane. Então, quando ele passava de lá para cá, né, passava por aqui, indo para o Pocrane, não sei, ele me disse que passou por aqui quando aqui não tinha nada, só os Gerais mesmo, só mato, né? Então, assim, ele provavelmente, passando por aqui, naquela época os meninos desde pequeno trabalhavam, né? E ele, assim, sempre foi muito assim naquela questão de animal, né? De boiada. Então, ele desde menino, passando por aqui, eu imagino que ele conheceu o seu Arminio, assim, já por aqui, aí talvez por isso deduziu que seu Arminio nasceu aqui, mas aí recentemente descobri que não foi, que seu Arminio veio da Bahia também. Que inclusive meu avô conheceu o pai dele, seu Arminio, que se chamava Roberto Pereira. Aí alguém da família me disse que
pai do seu Armínio chegou para cá, para Divisópolis, ele era pequeno, para Mata Velha, a fazenda Mata Velha, né? Uma das fazendas mais próximas da cidade, né? Juntas à cidade, né? Sim. Aí ele construiu, na década de 1930, a primeira casa em Divisópolis, na atual Praça Antônio Silveira, que é por ali, abaixo um pouquinho ali da casa do conhecido Lequinho, né? Pouca gente sabe, mas é isso, de onde hoje é a casa de Lequinho, ali abaixo um pouquinho, né? Então era aqui mesmo na praça, né? Na Praça Antônio Silveira. Aqui na praça onde está o seu estúdio. E assim, eu não sei o ano exato, porque a história registra que Sérgio Chaves, cobrador de imposto, chegou aqui em 1936 e já encontrou seu Armínio e Dona Emerentina, a esposa dele. Sim. Mas pela época, pela idade de seu Armínio, eu acho que quando o Sérgio Chaves chegou aqui e encontrou seu Armínio, né? O Sérgio Chaves, eu falo porque seu Armínio eu conheci, né? Ele eu não conheci, mas era a mesma coisa, seu Sérgio Chaves. Eu imagino que seu Armínio era recém-casado, pela idade dele, mais ou menos, né? Era muito novo. Então eu não sei o ano exato, se foi talvez em 35, 34, que ele construiu por aqui. Aí Sérgio Chaves chegou e encontrou, né? A segunda casa de Sérgio Chaves, na atual Praça Manfredo Ferreira de Souza, onde hoje é a Câmara de Vereadores, um prédiozinho pequeno, né? Um sobrado que eu conheci, muitos de nós assim conhecemos, e João Dutra foi o terceiro morador, né? E aí, até citando outras pessoas, João Dutra era genro do senhor Sérgio Chaves, né? E assim, uma coisa que inclusive a professora Graça me falou, que como naquela época quase pouquíssimas pessoas sabiam ler, né? Vamos pegar ali anos 50, final dos anos 40, aí a professora Graça me disse que Sérgio Chaves levava jornais, quando vinha para ele, que naquela época era muito difícil, ele ia no bar, ele ia para o pessoal, no bar antigo aqui, o Sports Bar, né, o bar mais antigo da cidade, né? O bar, eu não sei assim ao certo o ano dele, mas assim, em 1950 ele já existia. Seu Nestor Dias dos Vales, né, conhecido como Seu Ducha, que todos nós conhecemos, mora aqui perto, na Fazenda Palmital, ele disse que mudou-se para Divisópolis em 1950 para estudar. Já tinha esse bar e tinha 26 casas em Divisópolis, né? Então eu acredito que ele deve ter sido construído na segunda metade dos anos 40, talvez por volta de 49, 48, 47, né? Sim. Então pouquíssimos anos depois do surgimento do povoado, né? E assim, pense aí um bar enorme, uma estrutura muito boa, grande, numa época que só tinha casinhas muito pequenas, muito baixinhas. Era o point, né? Eu me lembro que meu avô Pedro Pitinha certa vez falou para mim, pois é, meu filho, o princípio aqui foi feio, né? Também lembrando, já teve gente que citou que o pai ali estava fumando, e ali enquanto estava fumando, colocava ali o cigarro na ponta do telhado da casa. Era muito baixinha as casas, né? Muito baixinhas. Inclusive aqui dessa praça, da Praça Antônio Silveira, né? Então, assim, os primeiros moradores, seu Carmínio Moreira, que inclusive essa rua aqui, né? Tem um nome, foi um dos primeiros moradores, eu acredito ali que um dos 5 primeiros moradores, né? Aí, já acredito que no final dos anos 40, a primeira feira, né? A primeira eleição aqui de Divisópolis, já com o pessoal votando aqui, eu acredito que foi no final dos anos 40, uma fato de sair um pouquinho, Isaac, mas interessante. A Almenara emancipou-se em 1938. Sim. Né? Segundo os relatos, Divisópolis pertencia primeiro a Araçuaí, né? Junto com a Almenara. Isso. E depois, em 38, a Almenara se tornou independente e Divisópolis passou então a pertencer à Almenara, né? Mas depois de Araçuaí, Jequitinhonha. A Almenara havia pertencido a Jequitinhonha. Em 1902, Jequitinhonha emancipou-se, né? Sim. E antes de Jequitinhonha emancipar-se, Araçuaí. E muito antes de Araçuaí, Minas Novas, que é uma das principais cidades aqui do Vale do Jequitinhonha. Aí, até o século XIX, antes de Araçuaí emancipar-se, essa região nossa toda aqui de Minas pertencia a Minas Novas. 65 municípios daqui
de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha, principalmente, saíram de Minas Novas, né? Então, a herança maior, a nossa cidade-mãe, assim, se pegar mais antiga, é Minas Novas, né? Que é um município de 30 mil habitantes. Mas esse é um fato que eu não sabia. Você sabia? Meu avô disse que lembra, meu avô Pedro Pitinga disse que lembra. Ele nasceu em 1918. Né? Divisópolis começou nos anos 30, né? A Almenara emancipou em 38, então ele tinha 20 anos. Ele disse que lembra, não ele voltando, claro, mas ele menino, pessoas aqui saindo para voltar, tio dele para voltar em Jequitinhonha, claro, a cavalo. Inclusive Martinho Pitinga, né, que era tio dele, era o avô do ex-prefeito Darcy Pitinga, né? E meu avô disse que lembra dele e outras pessoas saindo para voltar em Jequitinhonha, né? Pense aí a distância. Muito longe, né? A cavalo, né? Época, né? E aí, você toparia sair de Divisópolis para ir em Jequitinhonha votar a cavalo? Você já pensou, já imaginou essa situação se fosse hoje? Você teria coragem de montar num cavalo para sair daqui e votar lá em Jequitinhonha? Em 1953, Divisópolis tornou-se distrito, né? Uns anos atrás, teve uma pessoa que me falou, tem uma data na bandeira que a gente não sabe o que é. 1953, eu falei distrito, né? E, inclusive, seu Sérgio Chaves, Isaac, ele não morou aqui tantos anos. Não chegou 20 anos, que ele chegou em 36. Uns anos atrás, conheci o neto dele, Efraim, Sônia, né? Sônia, que é, no caso, é bisneta dele, né? Sônia, que todos conhecem. Sônia me apresentou, e aí, conversando, ele esteve aqui em Divisópolis para conhecer, né, a história de Sérgio Chaves aqui em Divisópolis, porque ele estava escrevendo um livro sobre ele. Aí, pelo que ele me falou, Sérgio Chaves mudou-se para Divisópolis mudou-se de Divisópolis em 1953. Morreu em 65. Eu me lembro que uma vez eu perguntei ao meu pai, o senhor conheceu o Sérgio Chaves? Ele falou, não lembro assim. Mas aí não é porque ele mudou muito pequeno. Meu pai nasceu em 52, né? Sim. Quando ele mudou em 53, então meu pai não conheceu. Então, ele morreu muito antes de Manfredo Ferreira de Souza, né? Muito antes. Porque ele já era idoso quando veio para cá. Quando veio, parece que foi até os filhos na época que o levaram, né? Tem história também, Isaac, não sei se você sabe, que ali no sobrado que ele morou, que tinha uma janela pequena e que aí ele ficava de lá, né, com um binóculo, né, ficava lá para poder estar olhando o pessoal que vinha lá naquele meio lá do pau de copa, se vinha alguém, né, com tropa, que aí ele tinha uma bicicleta e ele já descia para ir lá. Para poder cobrar imposto. Para poder cobrar imposto. Isso aí meu pai contou, né? Assim, o sobrado dele, em algum tempo, diz que era a casa embaixo e a loja em cima. Incomum, né? Geralmente a loja embaixo e a casa em cima. Eu não conhecia a parte de cima. Eu conhecia a parte de baixo, porque teve inclusive gente que teve até açougue lá. Mas assim, foi muito pouco. Assim, inclusive o Lequinho também. O Lequinho mexia com futebol. O Lequinho às vezes guardava os material esportivo dos times lá, né, eu lembro também, né? E lá também, onde foi esse sobrado dele, foi também escola, na parte de cima, onde também foi loja, né? Então ali também funcionou uma escola. Funcionou uma escola, mas não era escola ainda do estado, nem do município, provavelmente não. Provavelmente sabe? Foi algum professor que teve pela região? Isso, naquela época era comum professores assim pela região, né? E assim, algum fazendeiro colocar ali os filhos para estudar e aí pagar. Assim, eu não sei como foi. Eu sei que Jaci Rocha Pereira, filho de seu Ormínio, primeiro morador, me falou que estudou numa sala de aula lá onde foi esse sobrado, na parte de cima. Seu Erasmino Pitinga, parente meu, né, que faleceu mais recentemente, em 2023, ele disse que também estudou lá, né? E aí, inclusive conversando com Sônia, né, uns anos atrás, Sônia falou que o seu Erasmino, inclusive, morou lá com seu Sérgio Chaves na época que estudou. Aí conversando com o seu Erasmino, né, porque às vezes as histórias assim não sempre casa, né? Sempre casa. Não é que a pessoa, porque às vezes o relato da pessoa não consegue ser totalmente fiel, porque a pessoa ouviu daquele modo, né? Sim. Aí seu Erasmino falou que não, ele estudou lá naquele sobrado, mas ele ficava na casa do seu Zosa, que era cunhado dele, né? Seu Zosa, que morou primeiro aqui, uma pessoa muito conhecida, foi meu vizinho, morou aqui primeiro na Praça Antônio Silveira,
na casa que foi a casa de Dona Márcia Onília, aí depois mudou-se para Ormínio Pereira e morou ao lado da minha casa, inclusive a casa dele ainda existe. Não ninguém morando, mas olha que coincidência, tem um neto do seu Ormínio que hoje tem uma fabriqueta lá no fundo da casa que foi de seu Zosa, né? Que hoje é aquela casa que era da Dona Flor, né? Isso, Dona Flor é a esposa dele, né? Sim. Então, assim, dessa forma. Mas, assim, o senhor Erasmo me falou uma vez que vinha do Pocrane, vinha ele e seu querido irmão dele para estudar aqui, né? Para estudar, voltava, mas deve que durante um período ficou na casa ali do cunhado. Lembrando, Isaac, que a escola estadual, ela surgiu em 51, né? Inclusive, seu Ducha me falou que perguntei para ele quando o senhor mudou em 1950, não tinha escola estadual, ele falou que estava construindo. Seu Ormínio morou aqui na cidade, morou na Mata Velha, né? Em 54, Divisópolis elegeu seu primeiro vereador para a Câmara de Almenara, né? Seu Manuel Nunes, seu Maneca. Meu pai falava seu Maneca, né? Sim, era popularmente conhecido como seu Maneca. Isso, a esposa dele era da família Alves, né? Ele era cunhado de seu Acridalino, a esposa dele parece que era irmã de seu Acridalino, foi o primeiro vereador. Em 58, Divisópolis elegeu seu Jesuíno Saraiva, seu Duque, o posto de saúde, que tem familiares dele aqui, filhos, netos, bisnetos. O posto de saúde ali da avenida tem o nome dele, né? Ele morava na zona rural, né? Mas ali pela Formosa, mas ali ele foi eleito vereador. Né? Na terra de Aguinaldo. Isso. Em 62, pela primeira vez, Divisópolis elegeu 2 vereadores para a Câmara de Almenara, né? Elegeu ali seu João Alves Lacerda, os mais antigos falavam Joãozinho Lacerda. João Alves Lacerda. Ele parece que morou ali na Ormínio Pereira, ali perto ali da minha casa, acho que na casa que foi de seu Valmir, né? E elegeu também um que hoje não é conhecido porque mudou-se há muito tempo, mudou-se para Montes Claros, Hermes Pereira, senhorzinho, era assim conhecido, morou numa casa que eu não acho que você não se lembra da casa, onde é hoje o prédio de Adelso. Aí, por volta de 97, 98, a casa foi demolida e fez o prédio lá. Sim. Né? Então ele morou. Eu não andava muito para lá. Pois é. Né? Você era muito pequeno. Nesse tempo, quando a gente é muito pequeno, daqui a ter um lugar que hoje é perto, depois de grande, mas não era tão. Então, Divisópolis teve esses 2 vereadores, né? E aí, que eu sei que Hermes Pereira, senhorzinho, outro dia conversando com um parente dele, ele disse que no início dos anos 70 ele mudou-se para Montes Claros, que eu sabia que ele morava em Montes Claros, né? Morreu, deve ter ali uns 15 anos, né? E aí Divisópolis ficou muitos anos sem ter vereador, né? Só em 76, né? Que voltou a ter outro. Voltou a ter Hermesinho, Francisco Nascimento Meso, né? Genro, né? De seu Manfredo Ferreira de Souza, foi eleito vereador para a Câmara de Almenara, né? Foi eleito para um mandato de 6 anos, né? Entre 77 e 82. Aliás, não ele só. Ele e seu VAR, né? Não esquecer ele e Valdir da Silva Leite, seu VAR, foram eleitos no mesmo período. Ali, seu VAR teve um comércio aqui na Apolinário Borges, era a casa e o comércio. Isso, que hoje é a casa de Dona Eliette, né? Que era de seu Onésio Cotó. Isso, e aí ele teve também ali onde foi do seu Atenor, no prédio de comércio antigo do seu Atenor, em frente ao Sports Bar. Ah, correto, sim. O menino ele teve ali, depois voltou para perto da casa, né? E seu VAR foi vereador, e parece que nesse período aí foi também o representante do prefeito de Almenara, né? Como é citado lá no livro de Graça, professora Graça, entre 1954 até 1970, o representante em Divisópolis do prefeito foi Manfredo Ferreira de Souza. Sim. Ele faleceu em 70, né? Ele nunca se candidatou a nenhum cargo eletivo, mas era ali, politicamente, era vamos dizer, o líder político, o chefe político do distrito, né? Muito respeitado, né? Muito respeitado. Seu Alberto Vicente Pereira chegou para Divisópolis a partir de 1970, né? E foi quando trouxe a Fetaengue, né? Aí o livro de Graça, por falar nisso também, na época do surgimento da Fetaengue, seu Joãozinho Lacerda e seu Hermes Pereira, seu senhorzinho na época também, né? Eles assim que tiveram uma participação nisso aí da Fetaengue ser trazida para Divisópolis, né? Parece que a Almenara na época tinha uma certa dificuldade para se instalar a Fetaengue em Almenara, aí falou no Divisópolis, Divisópolis tem terreno para isso, né? Tem
lugar disponível, né? E aí, com base nisso aí, né, veio a FETAENG, né, seu Alberto, assim, foi muito assim à frente da FETAENG, né? Aí de 70 a 76, 77, seu Alberto, segundo é citado lá o livro da professora Graça, seu Alberto Vicente Pereira foi o representante em Divisópolis, nem era do prefeito de Almenara, era como se fosse um representante de Divisópolis lá em Belo Horizonte, como se fosse do governador mesmo. Sim. Aí nesse ele era um funcionário do Estado, né? Funcionário do Estado. Aí nesse período aí, embora, claro, a ligação comum que tinha com a prefeitura de Almenara, mas assim, recursos através do Estado nesse período aí também foram conseguidos, né? Seu Alberto faleceu em 1981, né? Eu não o conheci. Me lembro de quando inaugurou a energia elétrica, me lembro dos testes antes para ser inaugurada a energia, fez um teste umas 2 vezes, mas não me lembro dele. Parece que na época que inaugurou a energia ele estava ali doente naquele período, faleceu naquele período ali, um pouco antes, né? Mas aí voltando à questão política que eu tinha citado, em 82, né, Reinaldo Galbira Alves Goba, né, foi eleito vereador. Né, Divisópolis voltou a ter um só vereador, o mandato era de 6 anos, né, entre 83 e 88. E no último quadriênio de Divisópolis, ainda pertencendo a Almenara, entre 89 e 92, pela primeira vez Divisópolis elegeu 3 vereadores, né? Reinaldo Galbira, que foi eleito, pelo que a história cita, é o único que foi eleito vereador 2 vezes no tempo de distrito, né? Adelson Alves, né? E Newton Freire, saudoso Newton Freire, né? Assim como saudoso Reinaldo Galbira, né? Que partiram há pouco tempo, há poucos anos. Recentemente, né? Então Adelson Alves, né? Adelso de Dona Ceci, o Adelso de Seu Tó, como é conhecido, é o único vereador da padaria. Isso, é o único vereador do tempo de Almenara que ainda está vivo. Sobre Divisópolis, naquela época, assim, anos 50, 60, senhorzinho parece que conseguiu um encanamento, um poço artesiano para Divisópolis nos anos 60. Nas épocas do chafariz? Antes ali na Praça Sérgio Chaves. Assim, na Praça Sérgio bem Chaves. Frente no ali, né? Mais para baixo. Por ali, mas ali em frente ao lado da Igreja Católica. Me falaram que disse que quando ele veio, né, de Belo Horizonte, veio soltando muitos fogos, né? Porque na época, para conseguir. Era difícil a água naquele tempo, porque Divisópolis, embora tenha muita fartura de água, mas assim, o rio não está ali magiando a cidade, né? Os rios mais próximos aqui da Mata Velha, do Ganguji. Sim, que é o 7 voltas, né? Rio Novo. 2, 3 quilômetros, né? Então, assim, era um avanço muito grande, né? Um avanço grande, eu tinha o quê? Uns 5 anos só, né? Então, um fato importante também que aconteceu nesse período, Isaac, o acidente do padre Luiz Sandrini. Sim, né? A Cruz do Padre ali, né? Que ali teve um acidente, né? Ele fazia essa região toda aqui, ele morava em Pedra Azul, italiano ele, né? Aí fazia essa região toda, naquela época o padre não vinha aqui, muito se viesse era um mês. E aí provavelmente indo para Mata Verde, houve um acidente num local que depois passou a ser conhecido como Cruz do Padre. Eu me lembro assim do dia do acidente ali na igreja, a gente não podia entrar porque era muito pequeno, né? Mas me lembro o carro ali saindo, né? Levando ele, né? Naquela época eu muito pequeno, eu achava que era para a Itália. Eu ali na calçada do bairro do meu pai achava que era para a Itália, mas não. Eu não sabia, não entender que, né? Achei que já estava levando diretamente para a Itália, mas não, para Pedra Azul, né? Para Pedra Azul e de lá depois o corpo foi encaminhado para a Itália, né? Assim, uma coisa assim que marcou muito, que inclusive o Centro de Acolhida Santo Agostinho, né? Porque na verdade o padre Luiz Sandrini, ele era italiano, é isso? Italiano. O casa, na época quando foi inaugurado ali em 2001, tinha o nome dele, né? E assim, até familiares dele, assim, vieram, né? E parece que até hoje o nome do prédio é esse, né? Tem um projeto lá, Centro de Acolhida Santo Agostinho, mas o prédio parece que tem nesse nome. Continua o mesmo nome, Padre Luiz Sandrini. Padre Luiz Sandrini, né? Mas aí voltando, Isaac, anos 60, Divisópolis tinha ali a Praça Manfredo, que era só um lago, a Praça Sérgio Chaves, a Praça Antônio Silveira, o bairro Mata Velha, a maior parte, o bairro mais antigo da cidade. O primeiro bairro a ser construído, né? Não tinha a Rua Manuel Ferreira, que é a antiga Ouro Preto, a Manuel Ferreira não tinha ainda, que eu me lembro assim dela, tá ali pouquíssimas casas, está no seu início, mas tinha todas as outras, Antônio Lima, a Cecílio Ferreira,
A Cridalina Andrade, né? A Cridalina Andrade ainda é muito pequena, com as casinhas de palha, né? Mas assim, a Carmine Moreira, né? Sim. Mas a parte ali da Cridalina Andrade é interessante, que eu soube disso há poucos anos. Meu pai disse que ela não tinha essa saída que tem para a rua Fetaenga, não tinha essa saída que sai na Fetaenga, ali era mato. Então quem ia lá pela Mata Velha tinha que já entrar por cima e sair ali mesmo descendo ali a rua, né? A Cridalina Andrade e depois mato. Não tinha essa saída para cá, né? Para cá, vindo para Ormínio Pereira. Não tinha essa saída na época. E ali pegava, anos 60 e 70 tinha Ormínio Pereira, ali aquele primeiro quarteirão, né? A Eudes Mendes também, ali mais ou menos onde era a casa do seu Roque, ali abaixo do seu Antônio Grosso, abaixo um pouquinho. Sim. A Ângelo Nascimento, parte dela ali já tinha, né? Mais ou menos ali onde é a papelaria de Jorge, até por ali, até 1970 já existia por ali, né? E assim, o campo de futebol, eu citando do campo, mas do campo lá, que era perto ali, da onde hoje é a pastelaria de Seu Rael, mas não foi o primeiro campo. Inclusive, na época a gente falava Rua do Campo. E depois que o campo saiu dali, nos anos 80, era comum naquelas ruas próximas a gente falar Rua do Campo. Porque antes de Divisópolis emancipar-se, não tinha essa definição das ruas, igual hoje, com a placa, Sim. com o nome das ruas. Então, tinha que ter um ponto de referência para colocar o nome, né, a rua, né? Mas assim, o primeiro campo de Divisópolis foi ali onde é hoje o Hotel Paloma, o hotel do PSP, naquele meio ali, onde depois foi instalada a Fetaeng, né? Aí depois ali antes mesmo de ter a Fetaeng, né? Acabou-se o campo ali, porque ali eram deixadas ali muita madeira, né? Então ali estava meio inviável, antes mesmo de surgir a Fetaeng, né? Então era inviável ali de continuar o campo ali. Aí o campo fizeram o campo, os jovens na época, inclusive meu pai participou, claro, no braço, né? Sim, abriu trator, né? Abriu o campo nesse local, né? Inclusive eu perguntei outro dia para Seu Ducha, né? Uma pessoa que sempre gostou muito do esporte, do futebol, eu citando sobre esse campo, esse primeiro campo, onde, né, ali na rua Fetaeng, onde hoje é o Hotel Paloma, ele falou, fomos nós, foi ele que foi um dos que ajudou a abrir ele na época, né? E ali, depois fez o outro campo lá. Por volta de 1970, Isaac, Divisópolis tinha, acho que mais de 10 ruas, né? Então essas que eu citei aí, além da Apolinário Borges, né? As 3 praças de hoje, Praça Manfredo Ferreira de Souza, Praça Sérgio Chaves, Praça Antônio Silveira, né? Então, é isso, descendo ali, saindo ali na Ângelo Nascimento, uma partezinha da Celso Vieira, que tem para chegar onde é o hospital, entre a Ângelo Nascimento, sai na Celso Vieira e chega no hospital, aquela parte ali já tinha também, porque meu pai fala que eles desciam ali para o campo, passavam por ali para ir ao campo, já tinha ali casas ali. Já existia, né? Já existia, mas Divisópolis tinha ali mais de 10 ruas. Já nos anos 80, bem mais, né? Bem mais, como eu citei aí anteriormente, já era assim, bem maior, né? Ali o centro, a Mata Velha, boa parte do Alvorada e boa parte do bairro Boa Vista já existia. Né? Sim. Naquela época, ainda Divisópolis sendo distrito, era muito difícil conseguir os recursos. Muito difícil, né? O seu Alberto foi, de certa forma, um visionário, né? Porque conseguiu ali o hospital, né? Ali a Fetaeng, né? Através da Fetaeng fez o hospital, que para a época, pense um lugar que era um distrito, que não tinha energia elétrica, né? Tinha ali a energia de gerador também conseguida nessa época, né? Água encanada, nada disso, e tem um hospital. Então era comum pessoas de Mata Verde. E um hospital avançado, né? Avançado. Para a época, então, era comum pessoas de Mata Verde, Encruzilhada, vir para cá fazer exames, cirurgias. até cirurgias, nascimentos, né? Pessoas de Mata Verde, Encruzilhada, que não tinham hospital, e nem o hospital de Encruzilhada foi inaugurado em 1996, então era comum até os nascimentos serem muito aqui, né? Então eu, né, falo com orgulho que eu nasci no Hospital Capitão Marcelino Vicente Pereira, né? Então você nasceu já no já nasci hospital. No hospital, né? Em 73, o hospital, eu sou de 75, então eu já nasci no hospital. Né? Então, assim, isso aí é uma coisa que consta no meu registro, que eu, né? É orgulho em dizer, recentemente, né? eu fui tirar a segunda via do registro, que já estava velha, né?
E aí na hora lá, quando o pessoal do cartório foi colocar, sempre tem uns detalhezinhos, aí não saiu o hospital, o nome do hospital, né? Aí eu voltei lá para consertar, conversar, falei, não, mas eu quero que saia ali o nome, né, do Hospital Capitão Marcelino Vicente Pereira. Né? E um detalhe importante, né, que você nasceu bem no período em que segundo o relato, né, do livro da professora Graça, Relatos Históricos e Geográficos de Divisópolis, lá vai dizer que no ano de 1975 foi o ano em que o hospital reabriu com a Fundação Nossa Senhora da Ajuda, né? Acho que 76. Foi em 76. Parece que ele fechou e 76 abriu, né? Isso. Eu sou do final de 75, de 76, acho que fechou, mas assim abriu em pouco tempo, aí com a Fundação Foi bem Nossa pouco. Senhora da Ajuda, né? Sim. Aí ele fechando em 2017, mas aí a prefeitura reabrindo em 2021, isso aí foi muito importante. Qual foi a maior mudança que você viu acontecer na cidade? Rapaz, assim, a maior mudança é difícil pra gente falar, porque são tantas. Me lembro assim que na adolescência, quando a gente ia a outras cidades, se a gente pegar a diferença de Divisópolis para outras cidades maiores, é enorme. Na época talvez a gente não se atentava para isso, mas hoje eu fico pensando, né? Era muito diferente assim de hoje e para outras cidades então, para Vitória da Conquista, né? Então, assim lá quando a gente ia passear ou ver parentes, estudar ou fazer algum exame, né? Ou no tempo assim, fui para estudar, assim, a diferença na época era muito grande, quer dizer, hoje também é, mas assim, para a época a gente vivia numa cidade assim, muito pequena, com os recursos, e alguns pontos assim foram muito bons, mas assim, escassos, né, devido à limitação do lugar que era muito pequeno, mas a gente não se atentava para isso. Mas assim, hoje com a evolução que foi tão grande, a gente para pensar, foram muitas mudanças. Outro dia tinha uma pessoa falando, né, uma colega falando uns anos atrás, quando o prefeito Mesa assumiu, Divisópolis na época e hoje, naquela época, antes de ser cidade e hoje, a diferença enorme. Sim. Enorme. A mudança é incontável, né? Uma mudança assim. Eu estava falando, citei primeiro do calçamento, né? Parecia que era uma coisa que a gente não ia ver. Em 90 começou a ser construída ali a praça, né? Deixou de ser um largo, aquele espaço vago, a Praça Manfredo Ferreira de Souza. E Manfredo Ferreira de Souza foi projeto, segundo Fábio Nascimento, né? Filho de Hermesino Nascimento me falou, né? Foi ali um projeto do pai dele, quando vereador em Almenara, o nome da Praça Manfredo Ferreira de Souza, né? Ele foi vereador entre 77 e 82, né? Aí em 90, 91, o governo Roberto Magno, né? Sebastião Gobira era o representante do prefeito de Almenara aqui, inclusive fez ali um trabalho ali bom, né? Foi um dos melhores governos de Almenara que teve aqui na época, né? Roberto Magno, Djalma Fazendeiro, são dois prefeitos de Almenara que tem nome deles aqui na cidade. Né? E assim, foi dos prefeitos assim que teve um desenvolvimento grande. Outros também, como eu estava falando, 90 começou a ser construída a praça, 91, né? Que ela ficou pronta, a iluminação foi em 92. Me lembro que eu estudava em Conquista, né? O primeiro ano aí, chegando no ônibus, né? E parava ali, como ainda para alguns ônibus hoje ali na lanchonete de novo. Aí chegando à praça, me alegrei, me admirei, falei, tá iluminada, né? Ali foi uma coisa, a praça pra gente na época foi uma coisa legal, porque eu me lembro que eu trabalhava com bar. Na época, meu pai já tinha um bar na mesma Ormínio Pereira, né? Na mesma Avenida Ormínio Pereira, abaixo, e aí onde foi o primeiro bar dele. Quando foi construída a praça, em 90, 91, eu trabalhava novinho ali com 14, 15 anos, né, estudando 8ª série, mas eu trabalhava com bar lá e começou a construção da praça. E aquilo pra gente foi uma coisa bem diferente, né, assim, achava muito legal, né? Em 91, ela ficou pronta, a parte de cima, e o calçamento ali ao lado da casa de Manfredo Ferreira de Souza, ali ao lado de hoje, onde hoje é o JN, né? Inclusive onde hoje é o JN, era a casa de Manfredo Ferreira de Souza, né? E eu me lembro que um dia eu estava com o pessoal à noite, ali na praça, né? Na parte ali do lado de lá, onde hoje tem a Shekinah, o JN, e olhando assim, eu fiquei admirando, mas tá bom, tá bonito, parecendo que a gente está numa cidade mesmo.
né? Sim. O calçamento naquela evoluiu parte bastante, ali. né? Por quê? Isso no início de 92, mais ou menos. Foi no início de 92 isso, que eu falei. Só que assim, que eu pensei, né? E assim, do outro lado, do lado do mercado, o atual CPPT e da escola estadual, aí já foi, e abaixo ali um pouco foi, terminar o calçamento já no governo Hermesino, né? No governo Hermesino. Mas ali, a construção ali da praça, né, foi toda ali pode dizer, quase toda ali aquela parte principal ali com Roberto Magno, né, a iluminação. Já em 92, né, como eu citei, eu vim de Vitória da Conquista, né, chegando aí, eu vi a iluminação da praça, eu achei uma coisa assim, uma maravilha, né. E ali, pegando, eu citei sobre o centro comercial que era na época, até durante alguns anos, nos anos 90, continua sendo, a Praça Sérgio Chaves, né, o Sports Bar cá entre a Praça Sérgio Chaves e a Antônio Silveira, muito movimentado, né. Aí, sim, outra coisa que, além da questão da emancipação, né, que foi muito importante nesse período do plebiscito, em 91, né, 15 de novembro de 91, me lembro do dia do plebiscito que fizeram as camisas brancas com um sim verde, né, claro, na frente, que é um incentivo ali para as pessoas votarem sim. Votou, não votou, a população, o número de eleitores era bem menos, não sei ao certo, talvez umas 2.000 pessoas, mas votou bem menos do que isso, porque não era um ano de eleição comum. 91 não era um ano de eleição, foi só um plebiscito, né? Mas ali eu me lembro que à noite, quando teve o resultado que 3 pessoas tinham votado contra, né? O número foi pequeno, apesar de ter sido lamentável esses 3 votos contra. Aí em 92 eu tinha ido para Vitória da Conquista, mas aí veio a notícia que minha mãe outro dia chegou lá e comentando, né, que a emancipação, eu lá estudando volta e meia ali lá quando podia, né, e aí que a emancipação quase não tinha dado certo, mesmo tendo tido plebiscito. Mas aí depois, naquele mesmo ano, acabou, né, 27 de abril de 92, acabou tudo funcionando assim, tudo assim dando certo, o governo do estado, né, Assembleia Legislativa, o governo do estado, né, confirmando aí, né, ratificando aí a emancipação de Divisópolis e de vários outros distritos, municípios, né, mineiros, né? Vários outros distritos que se tornaram municípios. E alguns foram depois, foram 3, 4 anos, 95, 96, que conseguiu ali a emancipação, né. A gente lembra ali muita coisa. O posto telefônico, 88, né? Primeiro foi na Bahia lá, no posto telefônico na Bahia, que hoje não é Bahia mais, mas ali, sim, naquela época seria abaixo ali de onde tem o nome Divisópolis, né? O coração lá, né? Para quem está acompanhando aí a gente, né, que é jovem, é adolescente, conhece muito pouco, mas é ali naquela saída de Divisópolis ali, onde tem aquela entrada bem bonita, né, com o nome, um coração lindo ali, eu amo Divisópolis. Isso, eu amo, né? Fica ali à esquerda de quem está entrando na cidade, onde tem a Torre da Bahia, ou à direita de quem está saindo para a Vitória da Conquista, né? Ali, eu me lembro do dia que inaugurou o posto telefônico, né? Em 88. 88. Meu primo, né? A mãe dele, minha tia, já morava em Conquista e ele foi criado com meu avô, né? Depois, com o tempo, foi morar com os pais em Conquista, se casou, ficou lá morando 20 anos lá e depois voltou para cá. Ednilson trabalha ali no comércio de Germinal, ele foi lá ligar para os pais, né? E ali o pai dele, na época, trabalhava na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, né? Ele citou que era o telefone de Divisópolis que estava sendo inaugurado. Não era bem de Divisópolis, mas da Bahia, né? Sim. Mas assim, pra gente, era isso mesmo, né? Aí passou poucos meses depois, veio a inauguração do telefone aqui de Minas, que já foi aqui na Praça Antônio Silveira, né? Ali por ali onde inclusive eu já fui mensageiro ali. Foi, né? Onde Zenilton tem ali o comércio, né? Era interessante. Ir na casa. Exato. E na casa chamar a pessoa. Quando ligavam, gente, era assim que funcionava, né? Igual o professor Luiz estava falando. Por exemplo, se ligasse a tia dele lá de Vitória da Conquista para querer falar com ele, eu, como mensageiro do posto telefônico, eu pegava a minha bicicleta e tinha que descer correndo na casa do professor Aloysio para falar para ele: olha, sua tia vai te ligar daqui meia hora, você tem que estar pronto lá no posto telefônico porque ela quer falar com você.
Então o professor Luiz tinha que sair correndo da casa dele a pé e vir até aqui no posto telefônico ou de bicicleta para poder esperar a ligação da tia dele. Muitas vezes, alguns moradores até atrasavam um pouquinho, a hora que chegava, a pessoa, o parente já estava ali, já no gancho, e naquela época era caro, né? Era por minuto. E a gorjeta para mensageiro. Tinha gorjeta. Eu ganhava por mensagem entregada. Aí veio o telefone fixo depois. Veio o telefone fixo, orelhão, nos anos 90, e o celular foi o que revolucionou, que já acontecia muito em 2007, que veio o celular para Divisópolis, né? E apesar das dificuldades, mesmo no tempo ali que ainda não tinha energia elétrica, o povo fala, era aquilo ali, o que tinha, e o povo era feliz. Sim. O campo de futebol lotava aos domingos, porque meu pai falava que não tinha outra diversão. Até na década de 90 ainda era assim, né? Todo domingo era lotado, inclusive eu vendia picolé na época, era lotado o campo. Aí, nos anos 70, veio a boate. A primeira boate de Divisópolis, né? Dois Corações. Wilson Castro Mares. Wilson Castro Mares, que tem ali a rua com o nome dele, né? A rua ali abaixo do campo de futebol, inclusive tem os irmãos dele que moram aqui, né? A mãe dele ainda é viva, mora aqui. E aí foi a primeira boate, né? Eu me lembro que nos anos 80 já, depois de Wilson passou para a Aurina de Sr. Agenor Pereira, irmão de Sônia, né? Filho de Sr. Agenor Pereira. Ele passou a ser o dono. Eu me lembro que na matinê eu ia, né? Naquela época aos domingos, né? Nos anos 80. Aí logo também surgiu assim, outras boates com o passar do tempo, mas essa foi a primeira. Ali na avenida, né? Ali acima um pouco ali do Barateiro, de onde funciona hoje, onde funciona o Barateiro 2, né? Por ali em frente, né? Onde foi a academia, onde funcionou a academia na por casa de Lupero hoje. Isso, onde funcionou a academia, acima ali da casa do seu Lupero, ali que foi a primeira boate. Ainda tem lá, não sei como está o interior. Sim, a Praça do Hospital. O hospital, quando inaugurou, o hospital não tinha... A gente vê foto da época, ali para baixo era só mato. Mas eu creio ali, com o surgimento do hospital, a rua ali, Fetaeg, né? Começou a surgir as casas assim, foram feitas 5 casas ali, junto ao hospital. Outro dia você até mesmo mostrou ali foto ali das casas. As casas construídas pela Fetaeng, né? Fetaeng construiu as casas padronizadas. Uma delas é no local onde hoje a secretaria da paróquia, né? A casa do padre, no local onde é a casa do padre. Era na época algumas casas, algumas foram demolidas, né? E outras foram assim bem reformadas, bem assim modificadas. Tem a casa que era do saudoso Zeca Silva. Isso também, né? Também, né? Que ali, pelo menos assim, aparentemente ainda tem bem ali preservado assim muita coisa do que eram essas casas construídas nos anos 70. Sim. E ali aquela parte baixo ali do Alvorada, abaixo do hospital, né? Não tinha. Foi muito depois, né? Eu me lembro que uma colega minha, né, citou na época, né? Ela estudava com a gente aqui, mas ela assim já bem mais madura que a gente, que ela mudou ali naquela época para aquela rua José Amorim. Aí nesse seu Deoclides Salomão, né? Conhecido como seu Kido, que inclusive tem rua com o nome dele. Aí até citou para ela que ali era longe demais, né? Para aquela época, né? Mas aí com o tempo, né? Já muita construção, né? Naquele meio, quando eu conheci, já tinha construção, já tinha aquela rua José Amorim, né? Mas assim, a Praça do Hospital era um espaço assim, ainda vagos meninos até fizeram um campinho lá, jogava, né? E a Avenida Alberto Vicente Pereira, ela pegava ali mais ou menos até onde é o quartel, né? Para baixo um pouco, subia toda, mas com casas até abaixo da onde é o posto de saúde, Jesuíno Saraiva, né? Sim. Para cima ali não tinha, tinha a rua, mas não tinha casas, aí saía no Matadouro. No Matadouro, né? E outra rua que, assim, antiga, que eu conheci, que na época hoje, a rua Wilson Castro Mares, eu conheci ela pequena, ela não tinha nada, só tinha uma casa, quem desce, né, descendo ali do lado esquerdo, tinha uma casa com cercado, mas ali é porque passava muita boiada nas quintas-feiras para levar os animais para serem abatidos, né? E aquela rua eu até achava que era uma rua ali talvez do início dos anos 80, final dos anos 70, mas meu pai fala que ela é bem velha. Já existia já existia essa rua, só que não tinha casa. Até quando eu conheci só tinha uma casa, né? Aí depois, quando surgiu
o bairro Novo Progresso foi surgindo, aí construiu-se por ali tudo, né? Já bem, o campo de futebol em 84, o bairro Novo Progresso a partir de 94, por aí que ele começou a ser 10 anos depois, né? Por aí, né? Até aí depois veio o bairro Alto do Cambugi, né? E aí a evolução em Minas Gerais, no início dos anos 2000, né? Aí o Novo Horizonte, já ali depois ali no início dos anos 2000 também já estava a construção das primeiras casas do Novo Horizonte, mas muito pouco. Era bem pouquinho. Ele veio se desenvolver depois, né? 2010, por aí, né, que ele começou a se expandir de verdade, né? Mais, né? E aí agora já o bairro mais novo da cidade, o bairro Liberdade, né? Onde lá surgiu lá com o loteamento lá de Charles, né? Sim. E aí o Alvorada também, que cresceu muito. Cresceu bastante. A parte nova do Alvorada, que eu mesmo até nos primeiros anos dela, eu achei que era outro bairro, que tinha o nome de outro bairro, mas não é o Alvorada ainda. Sim. Então, assim, muitas ruas assim foram surgindo assim, ao longo do tempo, né? O crescimento da cidade é grande, a arquitetura modificou demais. Muito. Quem veio em Divisópolis 15 anos atrás, 14 anos atrás e hoje é uma diferença enorme. Sim, hoje não se localiza mais, né? Não se localiza. O papo tá gostoso, né, gente? Você tá gostando? Já dá aí seu joinha, já dá o seu like, compartilha essa live com o máximo de pessoas que você conhecer, que você puder, porque tem muita história ainda para ser contada para vocês. Professor Luísio, você se lembra do processo de emancipação da cidade? O plebiscito foi em 15 de novembro de 91. A gente não sabia ali quanto tempo que demoraria para que as autoridades, né, estaduais assim dessem o aval da emancipação, para que tudo fosse aprovado, né? Aí a data foi 27 de abril de 92, mas só em agosto, né, que o intendente, né, nomeado intendente Guilhermino Cardoso, né, família tradicional de Divisópolis muito conhecida, né, família muito conhecida, assumiu até que o novo prefeito tomasse posse. Não tinha ainda uma prefeitura, né, mas ele ficou na administração. E ele, assim como Hermesinho e Menes, eram amigos de José Ferraz. Eram, vamos dizer, as duas maiores lideranças políticas em oposição ao governo de Almenara, na época, ao governo Roberto Magno, né? Mas assim, no processo de emancipação, teve gente dos dois lados, né? O prefeito Hermesinho, que depois tornou-se o primeiro prefeito, foi uma pessoa que teve uma participação muito grande, né? O próprio Valdivino, né, que assim teve um papel fundamental na emancipação, ele mesmo, né, eram adversários, estavam de lados políticos opostos, mas ele mesmo já citou para mim, o Messo ajudou. O Messo teve uma participação grande, inclusive uma vez que ele foi viajar para Belo Horizonte, né, em Almenara, né, Messo até acompanhou ali até a rodoviária e tudo teve ali, né, então ali não foi gente só de um lado, dos dois lados. A comissão de emancipação teve participação de gente dos dois lados, né? Todos se uniram em prol de um objetivo, né? Em prol de um objetivo. Então, assim, nessa época, houve essa apesar da rivalidade política, né, que não era tão grande, como depois que Divisópolis se emancipou. Isso é comum, que depois que é tudo ali naquele lugar, tudo, né? As eleições só dentro daquele lugar, candidatos do lugar, claro que a rivalidade ia ser maior, como tornou-se, né? Mas assim, na época, eu me lembro, Isaac, que um dia antes do plebiscito, o pessoal, Adelso, né, que também assim, teve uma participação grande, Adelso, que era vereador, né, e era professor na escola estadual, ele deu aula na escola estadual de 91 ao início de 95, né, geografia, depois geografia e história, né. Ele foi uma das primeiras pessoas de Divisópolis que assim, cursou um nível superior, né, estudos sociais, né, que é história e geografia. Aí eu me lembro dele, de outras pessoas, um dia antes do plebiscito, aquela luta ali no carro, para um canto e para outro, assim, com pessoas carregando coisas que precisavam, para poder no outro dia já estar tudo ali agilizado para o plebiscito. Né? Para a votação, né? Para a votação, né? A votação não votaram todos, porque o pessoal da zona rural, acredito que e o outro não veio, né? O pessoal daqui que morava fora e que votava aqui não vieram, porque não era um ano de eleição comum. Sim. Mas assim, eu não lembro 1.000 e quantos que votaram. Acredito que o número de eleitores
eram uns 2.000 na época, né? Mas assim, 13 foi um número que, pelo que se viu, dava-se para aprovar a emancipação, embora depois acabou quase que não dando certo. Conversando com o Valdivino uns anos atrás, ele me falou por quê, só que eu não me lembro, mas depois, no 27 de abril, foi ratificado assim, a questão da emancipação, né? E assim, as figuras de Valdivino, de Rivaldo, eu não citei Meso, né, Adelso, teve outras pessoas de importância grande, mas assim, que não eram políticos. Algumas pessoas tiveram assim, uma participação grande. Tem Valdivino e Rivaldo que não eram, assim, tiveram uma participação enorme, né? Nas viagens para Belo Horizonte, ele procurou José Ferraz, José Ferraz atendeu, e ele falou para, voltando em Divisópolis, conseguir aquele número grande de assinaturas, né? Que aí o secretário dele cuidaria de tudo, né? José Ferraz não colocou objeção nenhuma quando ele não conhecia, mas quando ele o procurou, né? E o José Ferraz, inclusive, era amigo de Hermesinho desde a juventude. Fábio, né? Fabinho, né? Filho eu falo Fabinho porque é da mesma época. É da nossa família. Então, assim, aí da mesma época de infância, como muitos da nossa idade aí não falam, mas para os mais novos é Fábio, ele me falou que eram amigos, assim, desde da juventude de Almenara. José Ferraz era de Santa Maria do Salto, mas estudou em Almenara, inclusive foi jogador de futebol em Almenara, né? O pai de um amigo, meu pai, o professor Romulo, né? Seu Moza, que é alfaiate Almenara, que está com 90 e poucos anos, hoje acho que 94. Um dia eu estava em Almenara, né, na casa dele, né? Aí estava lá com o Romulo, ele perguntou: você conhece o deputado José Ferraz? Você já ouviu falar do deputado José Ferraz? Eu falei: sim, conheci na época ele em Divisópolis, ele foi, assim, teve uma participação grande na emancipação de Divisópolis. Ele me mostrou o time deles na época, nos anos 50, e está lá o deputado José Ferraz. Assim como o prefeito Cândido Mares, né, que foi prefeito de Almenara, no tempo que Divisópolis era distrito, em 54, ele foi prefeito, e depois foi, já nos anos 90, né, morreu ele sendo prefeito, né, em 95 ele faleceu, também foi jogador de futebol em Almenara. Aí estava no time Seu Mozo, me mostrou. Olha só. Esses dois aí no time dele, lá nos anos 50 de Almenara, né? Então, assim, Zé Ferraz, ele era bem votado aqui, né? E assim, ele era, parece que meio irmão de Dona Geró, que faleceu tem poucos anos, né? Sim. Me lembro que em 92, no dia do comício, que elegeu o prefeito Meso, né, José Ferraz veio. O comício que depois Meso acabou sendo eleito, né? Eu estava em Vitória da Conquista, mas vim para esse comício, meu pai era candidato a vereador, né? Do mesmo lado político que ele. Aí eu lembro, lá acabou o comício, eu lembro disso, do deputado José Ferraz e Dona Geró, assim, juntos, né, andando juntos, né? Então tinha assim, uma ligação assim, grande, né? Então ele nasceu em Santa Maria do Salto, mas assim, estudou em Almenara, né? Eu acredito que talvez, naquela época, as cidades pequenas, mesmo que fossem emancipadas, muitas delas só tinham até a quarta série. Eu acredito que ele deve ter ido para Almenara a partir do ginásio e segundo grau, no ensino médio. Sim, aí depois concluir, né? parece que ele era advogado e deve ter ido formar em Belo Horizonte, né? Eu não sei ao certo, mas é bem provável que sim, e nessa época ele já morava em Belo Horizonte, né? Mas assim, ele assim, foi muito bem votado, assim, uma participação grande. Então, citando Valdivino, Rivaldo, uma pessoa citando das primeiras reuniões, né? Eu vou citar Dona Nalva, esposa de Alzira, que já faleceu, né? Nas primeiras reuniões, né, sobre isso aí, sobre como que seria para conseguir a emancipação, ela disse que Rivaldo assim era numa atividade ali, tentando buscar ali nas reuniões. Articulador, né? E aí falando como que... Aí doutor Adenor, que é advogado, que tem terra aqui, né? Parece que ele mora em Deus, mas tem terra aqui no município, que até o filho dele mora aqui, né? Toma conta das cuida aí terras, das terras dele. Aí o doutor Adenor falou: você tem que procurar um deputado, tem que ver um deputado, isso aí, né, para poder. Aí o doutor Adenor, nesse começo, teve essa participação também, né? Ali de estar nessas primeiras reuniões, que a Alzira também participou. Mas, assim, essa questão aí, Valdivino, né? Como desde quando ele disse que haviam falado para ele que alguns distritos
pessoa que falou, me foge o nome, não é pessoa que morou aqui, mas que ele conheceu que alguns distritos estavam se emancipando, né? E aí ele começou a buscar isso aí, né? Período ali da segunda metade dos anos 80 até ali 91. Né? Quando houve realmente Quando o houve o plebiscito, plebiscito, né? Quando houve o plebiscito, e aí 92 que foi realmente confirmada assim, a emancipação. Mas assim, a dificuldade para aquela época, assim, para conseguir isso era enorme, né? Eu citei aí, além do prefeito Mesa, assim, a importância, né, da participação, Adelso, né? Eram de lados políticos opostos, né? Fábio de Mesa, certa vez mesmo me falou, Adelso ajudou. Né? Sim. E ali Valdivino e Rivaldo, né, que assim que não eram políticos, que tiveram uma participação grande, mas tiveram outras pessoas uma participação também, ali vamos dizer, umas 10 pessoas ali que tiveram uma participação bem maior e outros também que ajudaram muito. Mas de repente eu cito alguns, esqueço de citar outros, aí fica aquela coisa, né? Sim. Mas assim, outras pessoas foram importantes, outras pessoas assim, foram importantes, muito importantes. Mas assim, Isaac, não foi fácil, né? Não foi fácil, assim, vendo hoje ali, porque a emancipação não era coisa que acontecia de 4 em 4 anos. Era um momento ali que de muitos anos depois acontecia, depois de 95, tanto é que dos 853 municípios de Minas Gerais, os últimos emancipados foram 95, 96, que a Divisa Alegre foi emancipada, que em 92 não conseguiu se deslindar de Águas Vermelhas, e em 95 que conseguiu, né, os últimos, e aí de lá para cá não teve. E hoje a dificuldade é maior, porque hoje é bem mais criterioso. Uns anos atrás eu estava vendo na televisão, parece que são 12 mil habitantes. Hoje é mais difícil, e naquela época também a população era menor, a população do país era menor, né? Então, talvez também por isso que precisava-se de uma população, que assim, que não precisava ser uma população tão grande para um distrito conseguir se emancipar, né? Me lembro que na sala de aula, uns anos atrás, na semana do aniversário da cidade, uma menina, aí eu citei, Divisópolis tinha quase 4 mil habitantes. Uma menina falou, tu estuda? Eu falei, sim, né? Eu não sei ao certo, porque geralmente os dados do IBGE, mas como eu citei já, é mais para o município, né? De pessoal talvez que participou na época, talvez eles saibam assim, qual era a população de Divisópolis na época, né? O pessoal que esteve ali, mas Divisópolis não era tão pequeno, né? Ali de área urbana, se não tinha 4 mil, tinha quase isso, né? E aí se pegar a área rural, que era a área rural do distrito, que passou a ser a cidade depois que emancipou, acaba sendo mais que isso, né? Então foi bom esse período aí ter acontecido, né? Porque muitas mudanças vieram, Divisópolis tendo um governo próprio, né? Daqui é melhor, mesmo que tinha um representante do prefeito em Almenara, o representante do prefeito de Almenara aqui em Divisópolis, né, que no último quadriênio, eu falei que foi Sebastião Alves Balbino, entre 89 e 92, e entre 83 e 88, quando o prefeito Exupério Canguçu, né, conhecido como Peperinho, foi prefeito, foi Guilherme Cardoso que foi o representante do prefeito. Ele que depois, anos depois, se tornaria o intendente quando Divisópolis assim emancipou-se, né? E gente citando, Isaac, eu falei assim, algumas pessoas tiveram assim mais destaque, né? Outros assim tiveram uma participação menor, mas assim muita gente foi importante, né? Daí aquela citação que às vezes a gente cita uns, não cita outros, né? Ademar, que a cozinha falecida, hoje a família não mora mais aqui, que a cozinha comunitária tem o nome dele, tinha, eu acho que ainda tem. Ademar teve uma importância grande, porque naquela questão dos croquis, né, das ruas ele que fez, né? Pessoa também que teve uma participação grande, Jaqueline, eu falei que não ia citar muitos, que a gente cita uns e acaba esquecendo outros, né? Jaqueline Barlete, né? Filho da professora Sonja, né? Ela também, assim, teve uma participação grande, né? Siloé, o professor Siloé, né? Então, assim, e tiveram outras pessoas, mas aquela questão, a gente cita uns, mas acaba assim, esquecendo outros, né? E aí
talvez acabe não sendo muito legal, mas tiveram outras pessoas assim, que tiveram uma participação importante, dos dois lados, né? Você lembra como a população reagiu naquele momento ali de emancipação, em que realmente houve um plebiscito e foi por sim? Eu lembro que à noite, eu trabalhava no bar, assim, já eu mesmo, né, meu pai em outro, e eu sozinho em bares perto, né, então também isso é bom porque eu era muito novo, mas qualquer coisa podia me ajudar, né, com alguma coisa que eu tivesse dificuldade de resolver alguma coisa. E eu me lembro que à noite passou um som na rua, citando isso, né, que tinha conseguido, e ainda falando 13 votos, né, os 13 votos contra, na época era cédula, né, não era urna eletrônica, a urna eletrônica passou a ser em 96, aqui em Divisópolis em 2000, né, e assim, lamentando esses 13 votos contra, mas ali, já dando ali como certa a emancipação, né, mas aí demoraria mais alguns meses ainda para que fosse tudo ali ratificado, porque eu acho que foi tudo no mesmo período, né, Divisópolis, tudo ali na mesma data, Divisópolis, Mata Verde e assim muitas outras cidades. Quando saiu a definição mesmo, eu não sei porque eu estava em Vitória da Conquista e na época não tinha internet, né? Sim, como era hoje, só o né? posto telefônico, então a dificuldade era, né? Mas eu acredito, Isaac, que ainda não foi assim, não teve tanta vibração como assim no dia da eleição, foi uma coisa assim de entusiasmo maior, pelo menos ali durante o dia, e à noite a gente sabia, e à noite a gente achava assim que já era uma coisa que deu certo, né? Sabia que tinha que esperar por algumas, né, por decisão, né, de instância maior, mas já estava ali como era uma coisa que tinha dado certo, né? E ali a felicidade do povo era grande, de assim, saber que Divisópolis tinha essa possibilidade de emancipar. E assim, muita gente lutando para que não acontecesse de muitos votarem contra, porque aí, né, eu não sei ao certo quantos votos que era suficiente e quantos só que podia ter de não, né? Mas eu lembro assim que muita gente se lamentou pelos 13 votos contrários, né, que eram contrários, né? Aloysio, como professor de história, o que as novas gerações não sabem sobre Divisópolis? A gente fala assim aquela questão de história, mas assim, como pessoa, como cidadão divisopolitano, né, que assim, também, isso assim, eu faço questão de destacar, aquela questão também a gente tem que lembrar, Divisópolis foi um nome que Divisópolis teve formal, oficial, né, e assim de cartório mesmo, vamos dizer assim, registrado, mas assim, as primeiras casas, quando estava surgindo ali quase um pouquinho ali, Boca da Mata, que é o município dividido entre Mata e Gerais, 70% é Gerais e 30%, 70% é uma área de mata, né, e 30% é Gerais, né, de Mata Atlântica ainda, né, essa parte ainda que é, né, um resquício ainda da Mata Atlântica que vem até aqui, aí a parte de Gerais, e a cidade também tem essa divisão, de se pegar a parte da cidade para baixo, né, saindo para a rodovia estadual que dá acesso à BR-116 é Gerais, né? E uma parte da cidade, da parte mais central para cima, até sair para Almenara é mais de mata, né? E aí nos primeiros tempos, Boca da Mata, né? Uma pessoa conhecida aqui, Lorim Caires, né? Inclusive até esposa da minha tia que faleceu, ele falando que quando era novo, né? O avô dele falava para vir aqui em Divisópolis, né? E aí falava para vir aqui, né? Como se fosse assim uma bocanha, né? Isso assim, e nessa época Divisópolis já tinha mais casas, já tinha o nome Divisópolis e era assim também chamado por muitos de Só Se Vendo, principalmente Só Se Vendo, apesar de que o nome oficial era Divisópolis. Mas aí, pelo que ele falou, o avô dele ainda falava assim, né? É aquela questão, só se vendo que esse lugar vai crescer, né? E aí, na questão da bocanha, né, da Boca da Mata. E aí, só se vendo o nome, eu não sei ao certo, porque uns falam que foi por causa da primeira feira. Outros falam que foi por causa da casa antiga, a casa do seu Firmino, né, do seu Firmino Nunes, que é um homem que veio de Sergipe. Ele veio para cá nos anos 70, mas foi seu Ormínio que parece que fez ela. Morou nela muito tempo, seu Ormínio Pereira, o primeiro morador, que embora a primeira casa não tenha sido ela, mas assim, morou muitos anos nela, uma casa grande aqui na praça Antônio Silveira, que entra aqui Antônio no Silveira cruzamento, né? e se Apolinário Borges. Ela foi demolida ali no final dos anos 90, né? Então não se sabe se foi por causa da casa
ou por causa da primeira feira, né? Que assim não acreditava muito, tá? Só se vendo a feira, então outros falam, só se vendo a casa, como é que era, né? Eu acredito mais que tenha sido por causa da feira, mas não dá pra... Mas assim, não nunca foi o nome oficial. Eu me lembro que uma vez eu perguntei à minha mãe, quando a senhora era pequena, como é que falava aqui Divisópolis, porque assinava? Ela falou, era Divisópolis, sempre foi assim, não era, ou seja, para assinar, então em cartório, em documento, na escola para fazer, era Divisópolis, né? E eu me lembro que tem uma vez surgiu uma foto, o pessoal na frente do Sports Bar aqui, uma foto de 1958. E tinha, talvez você tenha visto essa foto. Não, ainda tinha não. Muitas pessoas. Depois ela até tinha no meu celular, mas não, acredito que ainda tem no celular velho. Alguém eu citando um dia, mostrando essa foto no grupo, alguém falou, esse aí é Siloé. Falei, não é Siloé. É Mezinho, o primeiro prefeito de Divisópolis, né? Sim. Porque Siloé era tio de Mesa, aí a pessoa... E parecia também um pouco. Parecia. Eu citei Siloé também ajudou na emancipação, né? E estava lá entre eles Meso, e ali tinha muitas outras pessoas, a maioria gente assim que já partiu, né? Então as 40 pessoas, provavelmente no domingo, né? Na frente ali do Sport Bar, não aqui na Praça Antônio Silveira, porque tinha 3 portas viradas aqui para a praça, hoje é só uma, mas 3. E as outras 4 portas lá viraram para a Praça Sérgio Chaves, né? E aí o pessoal na frente dele lá, né? E aí tem lá atrás, né, no verso da foto de Divisópolis, tanto de janeiro de 1958. Então, e a história cita, muito antes da professora Graça escrever o livro, Isaac, ela já tinha começado a escrever sobre a história de Divisópolis. Em 90, ela dava aula para mim no ginásio, e ela falava que estava escrevendo sobre Divisópolis. Inclusive, seu Orminho já tinha se mudado para Vitória da Conquista, e tinha um posto telefônico que ela disse que na época ela contou pra gente em sala de aula, chegou a ligar pra ele pra saber algumas coisas, né? Sim, inclusive ela me disse que ele foi a primeira pessoa que ela entrevistou para começar a escrever. Foi muitas pessoas que ela entrevistou, né? E ele assim, né? É bem provável que tenha sido ele primeiro, né? Ela começou a escrever nessa época, ainda não era um livro, mas assim fez um encadernado grande, e esse encadernado eu me lembro que em 2002 eu dava aula na Zona Rural e eu usei esse encadernado para contar para os meninos a história de Divisópolis. Com base nisso aí, mais coisas que ela foi escrevendo, né? E aí continuou. Então, assim, a Graça cita desde esse primeiro escrito aí, nesse encadernado, ela cita lá como, né, dessas folhas lá que plastificadas, falando encadernado plastificadas, ela cita como em 41 Sérgio Chaves, quem deu o nome para Divisópolis. E Sérgio Chaves era uma pessoa que tinha seu conhecimento. Então, polis, né, cidade de Divisópolis, que está na divisa de Minas com a Bahia. Isso. Né? Cidade da fronteira, né? Isso, desde 41. Só que assim, era conhecido como Divisópolis, como só se vendo, né? O apelido que era mais conhecido na região. Eu me lembro que em 92, em Vitória da Conquista, um senhor, ele morava em Vitória da Conquista, mas era desse meio de Cano dos Ares, Cajazeiras, aí ele perguntando se tinha um tal, antigamente tinha um sócio-vento para cá. Ele perguntou em 92 se antes, bem antes, tinha um sócio-vento para cá. Aí eu citei, era Divisópolis, né? Era Divisópolis, porque o pessoal falava assim, né? Então tinha muito costume de falar na região sócio-vento. E até aqui, sócio-vento. Entre as pessoas, né? Era também. E até as brincadeiras que o povo fazia, já teve gente nos anos 80, ali no bairro do meu pai, falava, eu vou ali no sócio-vento, porque sócio-vento é do mercado para cima, do mercado para baixo é Divisópolis, né? Mas isso aí é brincadeira. Mas assim, até os anos 60, eu acredito que no início dos anos 70, o pessoal falava mais, tanto os que moravam aqui, como o pessoal da região, falava mais sócio-vento que Divisópolis. Era mais conhecido que o próprio nome, que isso é muito comum, a gente pensa que não, mas é muito comum um lugar ter um determinado nome, e as pessoas chamam por aquele nome, quando vai ver é apelido. Só quem sabe muitas vezes o verdadeiro nome é as pessoas que moram naquele lugar. Em Divisópolis, embora fosse ali já conhecido como Divisópolis mesmo, aqui na região, mas o povo falava mais sócio-vento, mais era sócio-vento. Olha que detalhe. E até no nosso hino municipal tem um dia sócio-vento na memória. Para descobrir o que diz a nossa história. Né? Interessante isso. Verdade. E o que mais te preocupa hoje em relação à memória da cidade?
Eu acho que a memória, Isaac, tem que continuar sendo preservada, né? Os mais jovens se interessar, embora as pessoas muitas vezes não se interessam pela questão ali da história, é uma coisa que fica ali muito perdida, né? Boa parte das pessoas assim não se interessa, é comum porque um se interessa por uma área, outro se interessa por outra, né? Mas, por exemplo, como um amigo meu, Charles Marx, que morou aqui muitos anos, você conhece? Sim. Amigo seu também, né? Sim. Que é de Almenara, ele morou aqui, mora em Tapetinho hoje. Certa vez ele falou, história é uma coisa que todo mundo devia conhecer. É uma coisa que todo mundo devia conhecer. E uma coisa importante que eu acho é a criação do hino municipal, né? Ali, que Edivaldo, né, Godão canta, ele que morou em São Paulo muitos anos, ele retornou agora para Divisópolis recentemente, no ano passado, né? Com esse letra de Marcos Vinícius Oliveira. Tá lá eternizado na voz dele no hino municipal. Isso é muito importante, porque não são muitas cidades que tem assim, não são todas que tem hino municipal. Sim. Foi uma letra ali, uma coisa muito bem elaborada. Muito bem elaborado, muito bonito na letra. Parabenizo muito ao Marcos Vinícius Oliveira, né? Foi o Marcos Vinícius que escreveu a letra, e Edivaldo Godão, né? Nosso amigo Godão, ele que compôs a música, né? Então, Marcos Vinícius entrou com a letra e Edivaldo Godão entrou com a melodia. Né? Essa melodia linda que eu arrepio, né? Eu me arrepio de lembrar na época quando nós votamos, que teve a votação na antiga Alternativa FM, não sei se você lembra. Lembro. A rádio durou 10 anos, de 99 a 2009. A 2009. Foi a rádio que durou mais tempo aqui. Em meados de 2004, aproximadamente, quando Marcos Vinícius participou do concurso de escrever o hino municipal. Quem tivesse a poesia mais bonita, quem tivesse a letra mais bonita, iria eternizar no hino municipal de Divisópolis. E Marcos Vinícius, por mérito, né, inspiração, eu creio que pela inspiração da nossa terra, da nossa gente, inspiração vinda de Deus também, escreveu aí esse hino maravilhoso que nós cantamos aí no nosso cotidiano, né? Poderia cantar mais vezes para que os jovens, os adolescentes decorassem, mas a nossa história ela tem que ser realmente valorizada, né? Eu me lembrava o ano, eu lembrava que foi no governo da Cipitinga, né? Mas não me lembrava assim o ano, mas que era por aí nesse período aí, 2003, 2004. Eu creio que foi esse período 2004. aí, né? Igual como você citou ali. E assim é cantado também nas escolas, não só em época ali do aniversário da cidade, mas tem tempos que é comum assim, um dia por semana você cantar o hino municipal, o hino nacional, né? Isso é bom, tanto é que os meninos pequenos, quando saem principalmente do ensino fundamental no antigo primário, né? Termina ali a quarta série, que é um quinto ano hoje, mas boa parte conhece a música, Já conhece o hino municipal, né? E se a história não for contada, o que a gente perde? Quantas coisas não já foram perdidas? Falando de história, Isaac, as duas edificações mais antigas que ainda estão de pé aqui em Divisópolis. As únicas duas. As duas mais antigas. O Sport Bar, o bar antigo lá, que era o point da cidade. Né? Isso, hoje o bar de Diva, já há muitos anos o bar de Edivaldo Pitinga, né? Então assim, já durante aí muitos anos ali era o pote ali, o seu bar muito grande, né? E ainda funciona até hoje. Sim. E a casa que foi do seu Zuz e Dona Adelina, que é Agripino Ferreira de Souza, né, que inclusive é filho de Manfredo Ferreira de Souza, mora. Dona Aníbal me falou uns anos atrás que a casa, a construção dela era de 1950. Né, 1950, e o Sport Bar era um pouco antes disso, provavelmente em 50, como eu já te citei, já tinha. Mas tem outras casas antigas. Agora, os lugares que ainda tem casas mais antigas, aqui na Praça Antônio Silveira, a casa que é de novo, a casa de Dona Águida, aqui a sua casa. Sim, a minha foi modificada. Foi modificada, né? A casa do tio Didi, né? Que é a sua. Como outras coisas, assim, tem a questão da emancipação, aqui a gente fala e pode esquecer outras. Ali na rua Apolinário Borges, aqui tem umas 2 ou 3 casas próximas, tem umas duas ali bem antigas, né? Uma que se morou e ali, o que pouca gente sabe, ali naquele quarteirão que eu moro, que só tem 2 ali, que ainda estão de pé, que estão entre as mais antigas da cidade.
A que foi de Dona Lela, que é de seu de Alpitinga hoje. Sim. Conheceu que Dona Lela morou a vida inteira nela. Né? E a casa dos seus Rosa, que não tem mais ninguém morando, mas que o neto do seu Almir trabalha lá, ele tem uma fabriqueta, ele faz algum serviço lá. Então é uma das casas mais antigas que está de pé. E aí foi demolida ali naquele quarteirão meu, foi demolida ali a casa do meu avô, Pedro Pitinga, a casa do seu Almir, a casa do seu Domingo Ribeiro e a casa do seu Dionísio Meireles. Essas que foram demolidas, com mais as que eu citei, né, são provavelmente as casas mais velhas de Divisópolis, que ainda estão, ou que duraram assim, até pouco tempo. Né, porque a outra de seu filho já foi demolida aí, acho que em 99, por aí. Sim. Né? Aí se tiver alguma outra ali tão antiga, pode ser que eu não esteja lembrando, mas eu acho talvez seja mais nova um pouquinho que essa. Outra casa antiga também é a casa aí que é a Secretaria de Educação, foi a primeira prefeitura de Divisópolis com sede própria, né? Sim, que anteriormente era a casa de Newton Freire. E antes foi o hotel de Dona Baia. O hotel de Dona Baia foi aí. É uma casa antiga, eu não sei se da mesma época dessa, mas provavelmente ali por volta do início dos anos 60 já existia, eu acredito. E assim, porque assim, aquilo que a gente não tem certeza, eu não vou falar com certeza, mas também, se no momento ali eu não tenho aquela certeza, mas é uma coisa que assim merece destaque, eu acho que a gente tem que estar lembrando, né? E aí a casa de Manfredo Ferreira de Souza foi a primeira prefeitura. Sim. Depois ali, saiu de lá, foi um prédio lá, onde funcionou a drogaria Regina, onde funcionou o banco e a prefeitura em cima, né? E aí depois veio o primeiro prédio próprio da prefeitura, doado pelo italiano Giancarlo Giacomini, né? Onde hoje é a Secretaria de Educação, né? E a prefeitura atual, né? Que tem aí uns 10 anos de existência, né? E a feira, a gente lembrando a mudança da feira daqui da Antônio Silveira, a Praça Silveira para a Praça Sérgio Chaves, um pouquinho ali na Praça Manfredo Ferreira de Souza, né? Aí também a questão de 10 anos, um pouco mais, que ela aí foi mudada para a Avenida Alberto Vicente Pereira. Né? A Câmara, sim, a Câmara de Vereadores. A primeira Câmara foi onde foi o bar do meu pai. Isso. Que ainda está lá, tem umas divisões, tem a loja, tem a sorveteria, tem outro ponto lá, são 3 pontos. Tem mais ali, foi a primeira Câmara do governo Hermezinho. Foi a primeira Câmara. Passou para outro local ali, poucos meses, na rua Apolinário Borges, ali mais ou menos onde Itamar mora. A Câmara funcionou ali uns meses, em 96, já no final da primeira gestão, da gestão Hermezinho Neso, né? Aí depois veio, em 97, o prefeito Eudes eleito em 96, em 97 ela passou a funcionar aqui na Praça Antônio Silveira, onde tinha sido parte do comércio do seu Antônio Presidente. Porque o comércio era lanchonete no meio, era o supermercado embaixo, era material de construção e em cima a lanchonete. Né? Mas assim, uma parte dela que foi funcionar na Câmara antes de ela também ter sede própria, que foi antes da prefeitura, eu fui em 2002, na época prefeito Idaci Pitinga e Alvimar Morim Mazinho, vice-prefeito hoje, era o presidente da Câmara e foi responsável pela construção em 2002, que foi um prédio maravilhoso. Para a época então, que Divisópolis tinha poucas edificações grandiosas, né? Sim, foi um marco, né? E o Banco Itaú, né, que veio em 93 com a emancipação, parece que em agosto de 93, ele foi primeiro, funcionou onde a gente falou, foi a drogaria Regina, né? Que veio com o Benji na época. O Benji, aí o Itaú comprou o Benji, e aí depois transferiu-os para o local que é hoje a Câmara, depois que surgiu a Câmara lá, né? Em 2002 para 2003 ele passou a funcionar no prédio da Câmara, ali no térreo, né? E qual o futuro que você enxerga para Divisópolis? Eu acho que a tendência é de ir melhorando, né? Mesmo que seja gradativamente, mas assim melhorando. A questão do hospital, para voltar a funcionar com a imponência que teve outrora, que teve lá nos anos 70, ter parte dos anos 80, isso seria muito bom, né? Sim. Mas a gente sabe que os recursos são escassos, né? Mas se a gente pensar hoje num lugar que era um distrito, né? Como eu já citei, ali vem gente de Mata Verde, Encruzilhada, para lugar que não tinha energia elétrica, que não tinha nunca nada para se tratar aqui, para fazer ali cirurgias, né? E as crianças nascendo aqui, era muito bom, mas quem sabe que isso possa acontecer de novo, né? Verdade. Né? Na sua visão, o que precisa ser feito hoje para Divisópolis crescer de forma sustentável?
Pois é, que eu acho que tem que ter uma parceria de todos, né? Da administração pública, do executivo, do legislativo e da população. A população, né? Sem rixas políticas, sem questões políticas, independente de qual assim, prefeito tenha sido eleito, né? Mas assim que tudo bem, a oposição sempre vai haver, é muito difícil acontecer, isso é o comum na política. Mas assim que mesmo tem uma oposição que sempre, independente de qual seja o prefeito, tem uma parceria, a população está sempre ativa, sempre participando, né? Se interessando, né? Se interessando, deixar as rixas políticas de lado e sempre assim, mesmo que não vote tal candidato, mas que assim que todos assim lutem pelo né? Essa é uma questão que eu sempre bato na tecla, até nas lives que a gente faz, e eu quero focar bem aqui em você. Não tenha politicagem. Deixa a politicagem de lado e venha fazer política. Política é feita com a participação e com o interesse de todos. A politicagem é feita somente por um lado. Então deixa a politicagem de lado, né, e venha participar da política verdadeira, né? Venha participar de jogos que realmente interessam a população, independentemente, como o professor Aloysio falou, independentemente de lado A, lado B, lado C, que esteja no poder, nós somos os cidadãos que elegemos e que também devemos cobrar pelos nossos direitos. Então participe conosco, né? Participe das políticas públicas que realmente vão fazer com que a cidade se desenvolva, cresça de forma muito mais sustentável. Qual mensagem você deixa para quem quer construir algo aqui em Divisópolis? Eu acho que confiar, né, no progresso da terra, que já tem sido muita, confiar no povo que vai dar certo. Sim, recentemente, uma pessoa que esteve aqui, né, seu Paulo Antônio, né, ex-prefeito da cidade de Ituaçu, na Bahia, né, sogro do meu irmão, né, e a esposa dele já tinha vindo aqui algumas vezes, né, e ele veio, só deu certo vir aqui agora. E ele gostou do comércio da cidade. Inclusive ele achou que o comércio aqui está desenvolvido, né, e a cidade dele lá na Chapada Diamantina é uma cidade já histórica, antiga, mas ele achou o comércio aqui bom também. Um comércio bom, né? Até então, pela idade do município, né? Pois é, pela idade do município, porque Ituaçu foi emancipada, como ele fala, há muito tempo, né? Mais aí de 100 anos, né? É uma cidade histórica, e Divisópolis, assim, em 92, ou seja, quando lá emancipado, Divisópolis não existia, né? Então, assim, o investimento, lembra do investimento de Giancarlo Giacomini, italiano, que eu falei do prédio ali da prefeitura, né? Ele investiu muito em Divisópolis na época, né? Sim. Então eu acho que aquela questão, confiar no progresso da terra, confiar no povo, né? Porque o povo de Divisópolis é um povo bom, confiar, ter ali a força de vontade e dar certo. Recentemente uma loja que foi inaugurada aí, que hoje acho que é a maior loja no São Paulo, fora as lojas de móveis, que essas tem que ser grande, mesmo espaço grande. E assim, a gente vê assim movimento, coisa que está dando certo, né? Há poucos meses, então ficou uma loja grande, uma edificação boa, então não fez mole. Eu acho que outras pessoas podem estar investindo, né? Isso é bom para todo mundo, porque gera emprego, é bom para o desenvolvimento do lugar, é bom para o empreendedor, né? Sim. Então, hoje, a gente